A Laís já entrou. Não tá agora. Ela falou que você tem que me aceitar. Celular. Tá me ouvindo? Lá? Oi, tá me ouvindo? Eu tô. Nossa senhora, nem comento. Não vamos comentar, não. Peraí, eu vou até parar a gravação aqui. Realmente, eu tenho muito medo, eu tenho receio de que todos esses impactos e depois a alavanca que vai existir para a produtividade ainda ser maior, voltar à questão econômica, a questão relacionada a não só geração de empregos, mas como geração de lucratividade, né, para esses países, isso muito me assusta. Porque se agora a gente está tendo uma retração, essas grandes potências estão fazendo planos, né, para exatamente afrouxar leis ambientais e afrouxar com poder, né, de emitir mais ainda, de mais, eu acho muito difícil que a gente também tenha esse retrocesso, como teve de menor incidência de gases, né, de incidência de poluição, porque todo mundo está fechado. Quem que está indo em rio? Quem que está indo em mar? Né? Indo, andando tanto, né, para emitir, indústria fabricando. Mas, em contrapartida, acelerar isso para frente. Né? Eu acho que aí entra a questão aí da sociedade civil, que somos nós todos, desculpa, mas eu senti necessidade de falar sobre isso, a sociedade civil que somos todos nós, eu, você, tu, eles, vós, eles, né? Que nós temos o poder em mãos, né, da gente exigir, tanto para fazer denúncias, para exigir de Ministério Público, para a gente exigir dos legisladores que a gente tem, né, sejam eles aí os municipais que estão próximos nossos aí, os vereadores, quanto em cima. Então, a gente tem que ter consciência, né, a partir de ações que a gente vê, a partir de estar presente em questões de educação ambiental, questões relacionadas à mudança de comportamento, à mudança de hábito, para que a gente exija um do outro, do meu vizinho, que a gente exija dos nossos gestores, que a gente exija dos nossos representantes da política, que sejam cumpridas não só as leis, mas que sejam incentivados outros tipos de mecanismos que continuem indo frente à produtividade, porque eu sou administrador também, né, nessa área, eu sou a favor da questão do desenvolvimento econômico, mas eu sou a favor também da questão de um pensar mais voltado para minimizar os impactos que a gente tem. Né? Então, assim, é muito importante e, ao mesmo tempo, a gente sabe que é um paradoxo, né? Desenvolvimento econômico e sustentabilidade. São caminhos diferentes? São. Vários autores que a gente conversa aí falam que tenta convergir para o final. A gente bem sabe, e a gente está vendo que está tendo um retrocesso por consequência de exploração exacerbada, consumo exacerbado, consequência de uso incorreto, consequência de hábito incorreto. Até onde isso vai parar? A gente não sabe, mas agora, que é o momento aí, que eu acho que a Laís, a Karine vão entrar mais para falar essa questão aí, que a gente pode modificar, né? O que a gente pode fazer em relação a isso, de você, nosso, porque exatamente é por um e por todos. Senão não adianta. A gente fala assim, mas são os governantes, sempre os governantes. Começa por nós, começa os grandes projetos que a gente vê, em Belo Horizonte, os projetos dos catadores de lá, que deram, né, deu super certo, né, vivem disso, eles tentam sobreviver, não é fácil, né, eles criaram lá várias questões de sustento, né, através do lixo. Aqui em São João a gente tem a Ascas também, que busca e tenta também nessa realidade. Agora, nesse momento, eles estão passando dificuldade, então quem puder ir até lá, entregar esses materiais, eu acho que isso é uma consciência, né? A Laísa vai falar mais sobre isso, deixar tocar a ficha aí. Mas a gente tem responsabilidade, mas o órgão público-privado também, ele tem que fazer as ações deles, que eles têm a responsabilidade deles, e eles têm que fazer cumprir também essas ações, né? E da gente exigir
eles o cumprimento, né? Tá ali Uhum. olhando. Eu duvido, gente, sinceramente, eu tô falando aqui para todo mundo que está assistindo, mas eu duvido que alguém vai olhar que tipo de lei que tá saindo aqui da Câmara, né? O que está sendo tramitado. A gente não saco para política, geralmente. Né? Todo mundo culpa e tal, mas a gente não se interage muito nesse âmbito, não. Por quê? Porque a gente é que elege, né? Então, acho que tudo está relacionado, né, com o que está acontecendo. E aí, pessoal, isso vai muito de encontro, né, com a questão dessa quantidade que cada um de nós produzimos, né? Como a Luciana disse, a gestão social começa por cada um de nós para que a gente possa cobrar dos nossos governadores. Né? Então, você já parou para pensar na quantidade de lixo que você produz no seu dia a dia? É muito, pessoal, é muito. E no Brasil, a cada 24 horas são produzidas 240 mil toneladas de lixo. É muita coisa. Olá, eu vou entrar de novo, tá? Tá bom. Isso a gente tem estimativa, foi antes da pandemia. Tá? Exatamente. A gente sabe que a família inteira está ficando em casa, né? Então o consumo, pelo menos aqui, o consumo daqui de casa dobrou no mínimo. Então cada um aí sabe o que está acontecendo, né? Os quilinhos que nós vamos ganhar no final do mês, né? Dos meses e as compras, né? Repetidamente. Exatamente. A gente está falando em relação ao Brasil. São João, antes da pandemia, São João por dia era 100 toneladas dia de lixo. Isso porque a gente tem catadores aqui, a gente tem gente que vive desse material, mas tem muita gente ainda mandando coisa que pode ser aproveitada para o nosso lixo. Então, a gente teria que ter uma usina de reciclagem, a gente ainda não tem. Tem a Lei 2.305, ela ainda já era para ela estar funcionando igual o jeito certo que era para ela estar funcionando, né? Era para a gente ter um aterro controlado, a gente não tem, mas a gente luta para a lei ser completamente implantada, porque a lei já existe, só a gente não faz ela ser efetivamente, né? Ser efetiva. Exatamente, Karine. E isso que eu estava falando da questão dos resíduos gerados por dia no Brasil antes da pandemia, isso coloca o Brasil em 4º lugar como o país que mais produz lixo plástico, resultando assim em 11.355.220 toneladas por ano de resíduo plástico gerado no Brasil. É importante que a gente se conscientize e destine de forma correta os nossos resíduos, né, sólidos, que a gente gera no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente domiciliar, que a gente passe esses resíduos para os catadores, né, para que ele possa ter uma destinação final correta e aí diminuir essa quantidade de resíduos que são dispostos inadequadamente, né, e assim ambiente. E boa parte aí desse contingente, a gente sabe que a gente tem como reciclar ou reutilizar, né? Então, Sim. eu acho que é uma questão de sensibilização. A gente pensar o quê? Ah, vou começar em casa. É difícil? É chato. É difícil? Não é tão assim. Para mim, que já meninas que já iniciaram esse processo, a gente fica como escovar dente, né? Um hábito que você adquire e que você consegue pôr uma caixa, colocar vidro, colocar plástico, né? Os materiais, papel para reciclagem, né? Isso demanda um pouquinho de tempo e paciência para a gente poder levar, por exemplo, agora lá, porque senão eles sempre passam, né? Um exemplo disso a gente vê no mar, né, no nosso mar aqui, o tanto de lixo que vai, o tanto de animais que o pessoal recupera, morto com lixo ainda, mesmo tendo essas iniciativas, essas implantações que a gente tenta fazer, ainda a gente vê que muitos desses lixos vão para o mar ainda, e que muitos animais que morrem por isso.
Exatamente. Isso é o espelho de um consumismo exagerado, né? Então, é importante a gente pensar assim, por que a gente consome tanto? Por que lança um celular novo, a gente tem que ir lá e comprar, né? E as empresas também, elas pensam de uma forma estratégica quanto a isso, né? A chamada obsolescência planejada, que aí elas fabricam os produtos, né, com uma duração limitada, né, digamos assim, para que cada vez mais nós, consumidores, vamos adquirindo mais bens cada vez mais. E com mais lançamentos, nós vamos lá, adquirimos e depois descartamos, certo? E aí isso gera poluição dos solos, dos mares, do ar, que a gente deve se atentar para essas questões. Pode falar. E isso aí a gente vem de novo ao encontro do paradoxo lá do início, né? Desenvolvimento econômico ou sustentabilidade? Os dois andam juntos? Ou a gente consegue fazer essa junção? A China, Estados Unidos viram que as emissões diminuíram, eles vão continuar nessa geração aí vamos dizer, essa não geração, nessa não emissão de resíduos aí que são totalmente degradantes, ou eles vão reforçar de novo, colocam em embate de novo. O Brasil também, tá, gente? Pois a gente está falando deles, mas depois as empresas todas, as indústrias todas, elas vão tentar retornar o crescimento. Isso aí é um paradoxo, a gente tem que conviver e buscar alternativas, e eu acho que quem está nos ouvindo aí, se quiser colocar, o que faz de diferente para mudar essa realidade, porque assim, parece muito utópico, né? Conseguir fazer com que as pessoas todas modifiquem ou que então as pessoas deixem de pensar nessa questão do desenvolvimento econômico e pensem só na questão da sustentabilidade. Eu acho utópico mesmo, né? É um sonho, né? Ao mesmo tempo, a gente tem como minimizar para que a gente consiga se desenvolver ainda de diversas formas, inclusive economicamente, e ao mesmo tempo com uma questão de responsabilidade, né, social e ambiental. Então, nesse sentido, da gente melhorar a qualidade de vida da população, dos indivíduos, porque a partir do momento que eu degrado solo, ar e água, eu estou diminuindo gradativamente a questão relacionada a gerações. Se eu faço isso, eu estou diminuindo, então, o índice de desenvolvimento humano, eu estou desenvolvendo o nível de acesso à qualidade, o nível de acesso à sobrevivência, relacionar a questão praticamente somente ambiental e social, né? E a questão econômica, por um outro lado, se eu também não gero riqueza e renda, eu também não consigo gerar no indivíduo uma autonomia, né? Eu falo que é um empowerment, uma autonomia que ele seja representante de si mesmo e não seja dependente de órgãos públicos para ele ter algum auxílio, alguma ajuda, como a gente está vendo até que está acontecendo agora, pela questão aí da não empregabilidade, né, da questão dos riscos agora que as pessoas estão correndo e não estão tendo renda. E isso aí tudo, a gente vai ter esse paradoxo sempre. Então, onde que estão as alternativas? Quais de nós que conseguimos pensar ideias em alternativas, em questões, ações, atitudes que possa realmente mobilizar e montar, né, grupos menores que sejam para eles crescerem, para mobilizar a sociedade. A gente mobiliza a sociedade, forma... Oi. Desculpa. É aí que entra a educação ambiental. Saber a forma adequada de consumir, onde descartar, aí que entra a junção do ambiental com o consumismo. A gente tem que fazer essa junção. Eu acho não, eu tenho convicção pelos projetos que a gente já realizou, né, nós três, que entram 3 elementos principais: sociedade, junto com a questão governamental e junto com uma cobrança de outras entidades
privadas que estejam junto formando a sociedade civil para cobrar que ações e atitudes sejam cumpridas pelos órgãos, né, governamentais. Mas também não eximam a sociedade civil da culpabilidade do excesso dos gastos, o excesso do consumo, o excesso de falta de... Quer dizer, o excesso, não, a falta de zelo no trato exatamente dos seus resíduos, porque a gente vem de uma cultura nossa que é muito de apontar dedo, né? Então a gente esquece que a gente tem que fazer também. A gente gosta muito de falar, o governante, eu bato isso de novo, né? Independente de qual seja o governante, não estou falando de agora, atual, não, estou falando de quais a gente tem que exigir deles, mas a gente tem que também cumprir com os nossos deveres enquanto cidadãos. Se a gente se tornássemos capazes, né, desse ir e vir, né, de uma forma consciente, a gente tem de sobra motivos e também a gente tem de sobra a vontade, né, que eu acho que isso é vontade também nossa, de se mobilizar para conseguir fazer com que coisas aconteçam. Algum áudio aberto. Que coisas aconteçam. E essas são o quê? São ações, são atividades, e iguais a que a gente faz dentro dos projetos, que são projetos aí que a gente socioambiental. Meninas, falem agora dos projetos, ou falem com o pessoal o que eles têm, né, para a gente poder... Aí, pessoal, isso vai de encontro, né, com esse estudo, né, com esse relatório do Banco Mundial de 2018, que alerta para um crescimento muito elevado dessa quantidade desses resíduos gerados até 2050. Então, vai ser 70% a mais que em 2016. E em 2016, a gente já tinha 3,4 bilhões de toneladas de lixo produzidas anualmente. Então, reforço mais uma vez essa questão do consumo, né, que está ligado à questão do desenvolvimento sustentável, né, da gestão dos recursos finitos e dos infinitos também, e para a gente gerenciar esses recursos de uma forma correta, para que a gente consiga produzir de forma, como que eu posso dizer, de forma adequada para as demandas, né, da nossa sociedade. E não pensando nessa obsolescência que é sempre instigada cada vez mais pelos marketings promovidos pelas empresas, né, com características assim, business, né, digamos assim. Então, vamos nos atentar cada vez mais para essas questões. E aí, esses impactos, esse consumo exagerado, como a Karina e a Luciana mencionaram anteriormente, é a contaminação do solo, é a contaminação do ar, da água. E aí, contaminando o solo, o ar, a água, vai a proliferação de doenças, que no caso é o que está acontecendo também na nossa sociedade, né? E aí com isso também tem o entupimento de redes de esgoto, aí acarreta nas enchentes, e aí por aí vai na degradação do meio ambiente, na depreciação imobiliária, porque quando ocorre essas enchentes, né, acaba por diminuir como que eu posso dizer, um valor de um imóvel, né, digamos assim. Só que é bom a gente parar e pensar quais são as formas de minimizar esses impactos que cada um de nós geramos no meio ambiente, né? Como que a gente pode ajudar, né? Porque a mudança, ela acontece na nossa casa, no nosso meio familiar. Cada um de nós temos que ser a mudança, né? Para que a gente possa cobrar dos nossos governantes, como eu disse anteriormente, né, cobrar cada vez mais deles para uma gestão pública, uma gestão social, cobrar das empresas, fiscalizar se essas empresas elas estão realmente
desenvolvendo as ações que elas falam ser sustentáveis, né? E eu digo ser sustentável também em vários aspectos, não só com a questão do meio ambiente, mas também ser sustentável nessa questão social, né? Porque tem muitas empresas também que se dizem sustentáveis, mas também que fazem o greenwashing, né? Digamos assim, elas não são sustentáveis, mas dizem ser. Então, a gente tem que começar da gente para a gente poder fiscalizar dessas empresas para ir melhorando cada vez mais a nossa comunidade, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país. Laís, complementando, essas empresas, é chique falar que ser sustentável, né? É como se dizer, ganha recurso para ser sustentável. Então, para as empresas falar que é sustentável, entre aspas, é uma coisa boa. Mas realmente ela tem que ter essas ações, não só no papel. E aí, vou entrar para o seguinte, hoje, muitas empresas, né, elas descobriram que a imagem competitiva hoje está relacionada com a questão da imagem que a empresa, totalmente ligada, na verdade, né, a questão que a empresa passa para os seus diversos públicos, né, os diversos stakeholders, ou seja, acionista, cliente, fornecedor, comunidade, etc. E, na verdade, essa vantagem competitiva, ela só é verificada e só é sustentada quando o consumidor e os outros agentes, stakeholders que estão relacionados, eles efetivam, né, e legitimam que realmente ela tem uma preocupação real. Então, em partida, se a empresa ela só fala e ela mostra um lado, né, que não bate com o seu posicionamento real, ela está fazendo falcatrua, né, em palavras mais simples. E isso aí cai por terra toda a questão do posicionamento, da imagem da empresa. Então, assim, ser sustentável, se a gente pegar hoje a Karina que mexe nessa parte, se você pegar hoje uma certificação, se você pegar hoje um selo, você tem uma questão relacionada a vários critérios, né, que você tem que passar, né, que são critérios, organizações aí creditadas, né, credoras e que o Inmetro, né, acredita aí, né, para essas organizações poderem certificar e emitir selo para pessoas que realmente, entre outros selos, realmente fazem ações para minimizar os impactos relacionados ao sistema de gestão interno da empresa, tá? Então, assim, não é para inglês ver, né? Pessoal, quem? Alguém? Exatamente, pessoal. E aí, né, como eu disse lá no início desses slides, é importante a gente adotar os 3 R's, né? Reduzir, reutilizar e reciclar. E nessa perspectiva, o reduzir ele seria o quê? A gente reduzir o nosso consumo, né? Se a gente tem uma roupa ou um celular que ainda serve, né? Estou dando um exemplo. Para que a gente vai comprar outros a cada lançamento? Então, vamos, como que eu posso dizer? Utilizar aquele material, aquele bem até o final da vida útil dele. E aí depois fazer um descarte correto. O reutilizar seria, por exemplo, utilizar novamente as embalagens, os potes plásticos, para guardar alimentos, né? Para guardar alguns objetos. E isso seria o reutilizar. E o reciclar, ele envolve a transformação dos materiais, né? Por exemplo, a gente pode reciclar o papel, fazer outro tipo de papel com base de jornais. Por exemplo, a gente pode reciclar o óleo de cozinha. Isso vai de encontro com um projeto que eu participei no Unipitã, né? A gente reciclava o óleo de cozinha, transformava ele em sabão e depois doava para as entidades carentes, né? Então, isso é importante. É importante a gente ter em mente essa sensibilização, essa conscientização ambiental.
né? E nesse cenário, a gente pode observar pelo relatório da Sempre, né, de 2018, a gente pode observar que no Brasil, 1,5% dos resíduos orgânicos são reciclados, né? 22% do óleo lubrificante, 40% de resina plástica, que é o PET, né? 45% das embalagens de vidro, 77,3% de papelão, 89% de latas de alumínio e 35% do papel. E aí, outra coisa, a gente vai de encontro com a questão do interesse, né? Do interesse da sociedade, o interesse de cada um. Por que, por exemplo, os resíduos orgânicos eles têm um percentual menor do que o papelão ondulado de reciclagem? É porque também o papelão, o PET, né, a garrafa PET, as latas de alumínio, eles dão um retorno financeiro maior, né, para quem recicla. Então, isso daí também é uma coisa que a gente tem que mudar. A gente não tem que pensar só no retorno financeiro, a gente tem que pensar no retorno que a gente vai ter para a nossa sociedade, né, como um todo, o impacto socioambiental que essa reciclagem, essa reutilização, essa redução no consumo vai causar para cada um de nós. Gente, eu estou tirando foto aqui porque muito legal. Eu tive aqui um elogio, né? Aí agradecer a Juliana, muito obrigada pela participação, muito obrigada por você estar aqui compartilhando, né? Estar aqui conosco. E ela fez um elogio, falou que está adorando as informações. Muito obrigada, viu? Pessoal, eu queria deixar em aberto se algum dos participantes deseja fazer alguma pergunta, quer colocar alguma coisa, ou do seu histórico, de alguma dúvida que tem, ou algo que queira compartilhar, se já trabalha, ou se tem algum conhecimento na área, faz algo para ajudar, né, nessa parte de sustentabilidade. Vocês fiquem à vontade, tá? Se vocês não quiserem falar por áudio, vocês podem usar o chat aí para falar com a gente, tá? Obrigada, Juliana. Eu queria só falar em relação ao que eu falei no início dos morcegos, que isso foi feito um estudo por um pesquisador, um doutor em biodiversidade e meio ambiente, ele é professor de uma universidade de São Paulo, né, Metropolitana Unidas, é o professor Alain Pichet. Esse é um estudo, uma pesquisa dele, então, para ver que estão sendo feitas pesquisas e que está procurando essas pesquisas. Isso aí, doutora K. Sempre com embasamento teórico. Gente, brincando porque eu sou chata com meus alunos com isso. Certíssimo. E aí, pessoal, para a gente ir finalizando, né? Vamos refletir a respeito dessa pandemia, o coronavírus, né? Cada um de vocês pensem assim, é um recado para a humanidade? O que vocês acham disso? Certo? E qual que é o seu posicionamento agora? Qual foi o seu posicionamento antes do coronavírus? Qual o seu posicionamento agora e como será o seu posicionamento depois dessa pandemia? Você vai mudar os seus hábitos? Certo? Então, vamos pensar nisso, vamos refletir a respeito dessa questão do consumo, do descarte, das nossas ações para gerar um impacto socioambiental positivo para todos nós. Quem está disposto a pagar o preço? Vamos lá? Gente, eu vou falar aqui, né? Deixar as meninas à vontade também, agradecer. Muito obrigada por você estar com a gente até esse horário, né? A ideia era que fosse em torno de mais ou menos, mas a gente agradece muito a participação aí, pelo menos vocês estarem conosco aqui até o final, nos ouvindo, isso é muito importante. Eu acho que se a gente conseguir plantar uma sementinha em pelo menos algum de vocês aí, a gente já fica muito feliz, muito satisfeito, tá? Ninguém aqui é aqueles
né, ambientalista de bandeirinha, não é ideia. A gente também consome, a gente tem uma vida normal. Mas dentro dessa vida que a gente tem, a gente tenta ter uma formação de consciência, né? Que é o quê? Tentar passar isso para os nossos filhos, tentar passar para outras gerações, porque eles estão tendo uma oportunidade que talvez a gente até teve, né, em relação à educação, mas não era tão presente no nosso dia a dia, principalmente, eu acho que na minha geração. A Laísa já é outra geração, nem comento, né? Mas a Cá também é da mesma geração, né, Cá? Nós estamos ali pertinho. Então, assim, se a gente for parar para pensar, hoje nossos filhos, ou os nossos primos, os nossos filhos dos nossos amigos, eles têm uma oportunidade de já crescer modificando o ambiente que eles estão inseridos. Né? A gente já veio de uma fase aí de gerações que a gente teve a geração Coca-Cola, né? Então era um consumo, uma outra vertente, né? Que a gente, se a gente pegar historicamente falando, sabe que a gente pegou aí o período pós, né, mercado, pós-industrialização, etc. e tal. Então é muito importante que a gente crie a semente nesse momento, principalmente educação ambiental e mudança de hábitos em casa, tá? Isso começa em casa, igual eu falei, como se fosse escovar um dente, né? A gente tem que ter essa noção do não jogar o lixo fora na rua, não jogar óleo de cozinha na pia, não as embalagens e simplesmente jogar no lixo normal. Faça a parte. Eu acho que isso é um início de uma mudança de comportamento que vai se estender para as outras gerações e que daí sim a gente pode tentar, pela minimização de aspectos que são mais próximos da gente, né? Que não só a questão aí dos órgãos governamentais. Isso está em nossas mãos, é muito próximo da gente agir. Tanto a gente também tem que fazer de órgão público e também exigir novas leis e exigir o cumprimento das mesmas. Mas não precisa só ficar nisso, não. Vem com a gente nos projetos que a gente tem de sustentabilidade. A faculdade, aluno, tem os projetos voltados nessa área, que agem, fazem ações em todas as escolas aqui da região, com educação ambiental, com ações pontuais de plantio de árvores, com ações relacionadas à diminuição de lixo, que todas essas partes a gente vê que envolvem a questão da idade. Tá? Então, assim, é também um convite a vocês. No slide, no início do nosso slide, tem o nosso contato, tá? E assim, agradeço de coração, muito obrigada a vocês por estar ouvindo aí. Obrigada mesmo. Muito obrigada, pessoal. Reforçando a fala da Luciana, esses projetos desenvolvidos dentro do Unipitam, eles são uma ótima experiência e abrem um leque, assim, impensável para os alunos. Eu participei, eu sou suspeita para falar porque eu participei de vários, mas assim, abre a sua visão completamente, é muito bom. Se vocês puderem participar de projetos de iniciação científica, projetos de extensão, participem. É uma experiência assim, muito enriquecedora. Tanto que eu acho que fez uma lavagem cerebral na sua cabeça, né? Porque hoje você está nessa área até morrer, né? Exatamente. E aí, mais uma que eu consegui, tá vendo? E assim, um enriquecimento, tanto assim, como que eu posso dizer, interior, né? E também um enriquecimento também para o currículo acadêmico de cada um de vocês. É muito importante. Eu queria agradecer também e falar que a gente precisou de uma pandemia para a gente refletir em vários aspectos das nossas vidas. Então, vamos pensar, né, que atitudes a gente deve tomar daqui para frente, agir primeiro dentro de casa, expandir essas manifestações para o positivo e para o bem. É isso. Olha, gente, e só interessante aqui, a Juliana colocou, agradeceu, aí também outro participante aqui colocou muito interessante, que é musicalizando, espero que o ser humano aprenda sem pressa,
pior, sem passar por algo pior. A Juliana colocou, se a China tivesse esse comportamento, com certeza não havia coronavírus, seria menor, com certeza. Obrigada, Sim. gente, muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela participação. Boa noite, muito obrigada pela participação. Show! Beijo, gente. Espera aí que eu vou tirar uma fotinha. Sempre eu e as fotinhas, né? Calma que agora vai. Espera aí, gente. Ai, meu Deus. Para variar. Sorriso para a foto. Sorriso. Espera aí, gente. Calma que tá sem armazenamento. Para variar. Olha lá, ó, armazenamento cheio, mês com tecnologia e eu tenho que passar por isso. Espera um minutinho. Calma. Arrumei um celular do meu filho emprestado. Descabelado. O povo tá tudo ouvindo, gente. Brincadeira. Obrigada. Agora, nossa senhora, agora vai. Tá aparecendo meu dedo. Mais uma para garantir. Peraí, gente. O celular fechou todo aqui, peraí. Valeu, meninas. Até a próxima. Valeu. Obrigada. Obrigada. Tchau.